Daniel 1. Primeiro. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção de manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs de Beltesazar, Anajás de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, se deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, e disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem em legumes a comer, a água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos, que comem a porção do manjar do rei, conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisto e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 mancebos Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que trouxessem o chefe dos eunucos, os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. E em toda a matéria da sabedoria e inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, e os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Daniel 2. E no 2º ano do reinado de Nabucodonosor teve uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei o que tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei, e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado? Se me não fizeste saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados.
e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a interpretação, recebereis de mim dons, dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho e a seus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho para que eu entenda. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira causa semelhante. Porquanto a causa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é como a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, prefeito do rei: por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou, pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias e seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído, para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe: não mates os sábios, introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi? E respondeu Daniel na presença do rei: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir. Mas há um Deus do céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que os outros viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. E a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o peito e os braços de prata, e o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro,
e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio, e o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei dos reis, pois o Deus do céu tem dado reino, poder e força à majestade. E onde quer que habites, filhos dos homens, animais do campo e aves do céu, ele nos entregou na tua mão, e fez que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual será domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E com os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Assim, por outra parte, o reino será forte, por outra parte será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem mãos, e ela esmiuçou o ferro e o cobre, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente vosso Deus é Deus dos deuses, é Senhor dos reis, é o revelador dos segredos, pois puseste e revelaste segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes dons, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel estava às portas do rei. Daniel 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, e a sua largura de 6. Levantou-se no campo de Dure, na província de Babilônia. E o rei mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores da província, para que viessem à consagração da estátua. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os conselheiros, os governadores, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que tinham levantado, e apregoavam em alta voz, ordenava-se a vós, ó povo, nação e gente de todas as línguas. Quando ouvirdes o som da buzina, da harpa, do saltério, da gaita e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todo o povo ouvira o som da buzina, da harpa e do saltério e toda a sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro do rei. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província,
Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar os três e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que eu fiz. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente, da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a essa estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no exército que atassem os três e os lançassem no forno. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções e seus chapéus e seus vestidos, e foram lançados dentro do forno ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobre maneira quente e chamava do fogo, matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos capitães: Não lançamos nós 3 homens dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, rei. Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então eles saíram do meio do fogo. E juntaram-se os sátrapas, os prefeitos e os capitães contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça tinha sido queimado, nem as suas capas, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e o livrou dos servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o corpo para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o Deus deles. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Daniel 4. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhosos que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado na minha casa, e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença os sábios da Babilônia, que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, adivinhadores, contei o sonho, mas não me fizeram saber. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, do qual há o Espírito dos deuses santos. E eu contei o sonho diante dele.
e ele, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos. Nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. Toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isto na visão da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá de quem quer. Até o mais baixo do homem constitui sobre eles. Isto em sonho eu vi, tudo, pois Beltesazar disse a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então Daniel esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: não te espantes, o sonho nem a sua interpretação. Respondeu e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais, e cujos ramos habitavam as aves. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado no orvalho do céu, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois. Será molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá o que a quem ele quer. E quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, rei, aceita o meu conselho, desfaz os teus pecados pela justiça, e a tua iniquidade usando de misericórdia com os pobres, e se prolongar a tua tranquilidade. Todas estas coisas vieram sobre o rei. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei, passou de ti o reino. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Partiam comer erva como bois, passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como boi.
e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como das aves. Mas no fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e o louvei e o glorifiquei, ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nadar, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscarem os meus capitães e os meus grandes. E foi restabelecido no meu reino, a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço o glorioso ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdades, e o seu caminho juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém.